abençoar a serva do Senhor. Deus, nós abençoamos a tua serva com toda sorte de bênção. O Senhor é tudo que nós precisamos e o Senhor é tudo que a tua serva precisa também essa manhã. Usa ela como instrumento em o nome de Jesus e nós estamos à disposição do Senhor. Amém. Glória a Jesus, graça e paz, amadas. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Quem está animado e preparado aí para o que Deus quer continuar fazendo? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Primeira Coríntios 13, verso 11. Diz assim, Paulo escrevendo para nós, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Só até aí, por enquanto. E é por onde nós vamos começar a pensar nessa manhã. Paulo, que foi um homem tão usado por Deus, dele vem todo, praticamente, Novo Testamento, toda a doutrina que nós temos hoje, todo o ensinamento. A gente tem lá os evangelhos, mas depois dos evangelhos, tudo mais que a gente tem, nós temos 14 cartas de Paulo e ainda também possivelmente Hebreus. Então a grande maioria, a vasta maioria do Novo Testamento veio por causa da entrega de Paulo, a vida que ele teve com Deus. E aqui uma carta que ele escreve por volta lá do meio do ministério dele, ele vai dizer, quando eu era pequeno, ele vai fazer uma comparação. Nós estamos aqui para falar de crescer, de crescimento, de amadurecimento, que as coisas do evangelho são meio que na contramão. Como que nós crescemos? Quando nós diminuímos, quando Deus cresce em nós. O evangelho, veja que ele é todo na contramão da cultura, ou talvez é a ordem certa, né? E a cultura está na contramão, a cultura está na ordem errada. Então a cultura vai te dizer que você tem que correr atrás das coisas e ter ambições, e não que isso seja errado, mas a palavra nos ensina que nós crescemos quando nós diminuímos, quando nós deixamos Deus crescer através de nós. No evangelho, quem quer ser o primeiro, seja aquele que serve, seja o último, seja o que serve os outros. Então é contracultural. Mas aqui tem uma metáfora, né, gente, para a gente aprender essa manhã. Se a gente está falando de crescer, ontem Deus falou tanto aqui conosco. E essa passagem é o que eu quero talvez pincelar assim primeiro para nós. Se Paulo está falando da vida natural, talvez é o início para o nosso pensamento aqui. A vida natural, amadas, ela reflete as coisas do espiritual. As coisas naturais são elementos que nos ensinam, que nos apontam para verdades eternas. Por isso, quando a gente vê galho, folha, flor, quando a gente vê a natureza, Deus fala com a gente. Porque as coisas que vemos nos apontam para as coisas que não vemos. Nos ensinam coisas da vida eterna. E Paulo, quando ele vai dizer, quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, agia como menino, sentia como menino. Para nós mulheres que lidamos tanto com as nossas emoções, isso também é muito importante.
Ele vai dizer, quando eu era menino, eu sentia como menino. Então ele fala da fala, ele fala das ações, ele fala dos sentimentos. Mas depois ele vai dizer, agora que eu deixei de ser menino, eu me tornei homem, eu abandonei, eu acabei com as coisas de menino. E mais uma vez, obviamente que ele está falando do natural, físico, real, quando ele era novo, depois quando ele cresce, mas apontando para a gente olhar para alguma coisa do espiritual, não é verdade? O que significa então amadurecer e crescer e deixar de ser uma criança no sentido da vida espiritual? Eu sei que todos aqui devem se lembrar lá de que Jesus fala para a gente ser como criança no sentido da simplicidade. Quem quer entrar no reino de Deus tem que ser simples como uma criança. Mas Jesus em algum momento fala que a gente tem que ser o tempo todo como crianças. Não é isso que ele ensinou na pureza, na simplicidade. Mas é óbvio que Deus espera de nós um crescimento, amadurecimento. É o natural, é o de se esperar. Na verdade, se não houver o crescimento e o amadurecimento, tem alguma coisa errada, concordam? Tem alguma disfunção. Eu me lembro de um lugar onde nós fomos fazer uma vez um louvor evangelístico, e era um orfanato apenas que tem em Belo Horizonte, só para crianças deficientes, auditivas, visuais, mentais, qualquer tipo de deficiência. E a enfermeira que nos acompanhava em cada quarto, ela disse, olha, a gente foi conhecendo aquela criança, e toda vez que a gente chegava lá, ela ficava muito feliz. E foi muito triste para nós ouvir a enfermeira dizendo que ela ficava mais feliz de ver a gente, que ela sempre visitava, do que ver o pai e a mãe, porque eles só iam lá quando ia perder algum subsídio do governo, iam lá de 3 em 3 anos, e porque ela tinha toda a deficiência. E eu estou citando isso porque a gente a via mais constantemente, mas a primeira vez que eu a vi, eu assustei, porque quando a gente foi chegar lá no bercinho, a mulher falou, essa aqui é fulano de tal, falou o nome dela, falou, ela tem 13 anos, e era um bebê pequeno assim. É uma ilustração triste? Mas eu quero te fazer pensar essa manhã. Porque quando eu ia entrar no quarto dela a primeira vez, me deu isso. Vou te apresentar, fulano de tal, tem 13 anos. Você tem um preset assim, um paradigma já, tamanho normalmente de uma criança de 13 anos. E era um bebê no berço. Agora vamos trazer isso para a vida espiritual. Eu acho que você já sabe onde eu quero chegar. Porque não é tanto, gente, não é tanto sobre quanto tempo de igreja, mas tem algo ligado a tempo de vida com Deus. De forma que não se espera de um cristão de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que você tem que esperar, obviamente, uma pessoa de 30 anos de cristão. Então, quando nós estamos falando de amadurecer, de crescer, Paulo está nos ensinando, quando é menino, você pode esperar coisa de menino. Mas quando sai da fase infantil, tem coisa que não cabe mais. Tem coisa que não cabe mais. No entanto, se a gente analisar a nossa vida espiritual, a gente precisa estar atento para isso, sabe por quê? Porque alguém pode perguntar assim, mas então eu quero crescer espiritualmente. Como que faz para crescer espiritualmente? Na verdade, o crescimento é normal, é de se esperar, é natural. É de se esperar crescer. É só não atrapalhar o crescimento, é só não fazer algo que atrapalhe o seu crescimento. É de se esperar, é o normal crescer. Para a nossa vida espiritual vale da mesma forma. Se
vim ao conhecimento de Cristo. Mas se eu continuo, o autor do livro de Hebreus, no capítulo 5, capítulo 6, ele vai falar, olha, vocês já eram tempo de ser mestres, de ensinar, mas contudo vocês ainda precisam de alguém para dar um leite. Uma criança, é normal a gente dar o leite. Vocês que são mães aí sabem disso. Mas se tiver lá 10 anos de idade só tomando leite só, mas nenhuma comida sólida, tem alguma coisa errada. Agora, como se explica um cristão que tem 10 anos de convertido que continua só tomando leite espiritual? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então o crescimento é de se esperar. Se não está crescendo, tem alguma coisa muito errada. Tem que fazer uma análise de o que é que está acontecendo. Repito, Paulo ele usa aqui 3 verbos. Quando eu era menino eu falava a fala de menino, sentia como menino, pensava como menino. Sentir, pensar, falar, tudo isso está jorrando do nosso coração. Nós aí como mães, a gente sabe como que a gente fala para os nossos filhos da maior fonte para ajudá-los a crescer. Quer crescer tem que fazer o quê? Pode falar. Comer, para crescer fisicamente. Não é isso que a gente fala? Tem que comer para crescer, tem que comer para crescer. Por quê? A comida é a substância, matéria-prima que vai ingerir, transformar e permitir o crescimento. Vamos para o espiritual? Qual é o nosso alimento? A palavra, a oração, as disciplinas espirituais, o jejum, tudo isso nos faz crescer e exercitar a nossa fé. E eu quero que o Espírito Santo assim possa imprimir no seu coração aqui essa manhã algo muito poderoso, algo muito, muito, muito forte. E aí eu queria que você fosse comigo lá para Mateus 5. Que é onde nós aprendemos no Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7 são capítulos valiosíssimos. Mas eu quero que você vá em Mateus 5. Mateus 5. Verso 1 ao 3. Mateus 5 vai dizer: bem-aventurados. Jesus, na verdade, vamos ler do 1, né? Eu já estou pulando para o 3. Verso 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Raquel, mas o que esse versículo tem a ver com isso? Tudo. Vamos lá, vamos com calma. Pobre de espírito. Vamos aprender o que é pobre de espírito. Durante um tempo eu ouvi assim talvez uma ideia cultural errada de que é pobre de espírito. Fulano é pobre de espírito, como uma pessoa que não é letrada, não estudou, não entende as coisas. Não é isso absolutamente, nada a ver com o que a Bíblia está ensinando, tá? A palavra do grego pobre de espírito, ela significa alguém que se alimenta diariamente a partir do que necessita. Um mendigo espiritual no sentido, eu preciso de algo diariamente para me alimentar. Olha que diferente. E aí aparece Jesus dizendo: bem-aventurados. Bem-aventurados traduzindo significa felizes. Aliás, não, mais do que feliz. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Então Jesus aparece para dizer o seguinte: mais do que feliz é aquele que é pobre de espírito, faminto espiritualmente, porque deles é o reino dos céus. O Sermão da Montanha, principalmente as bem-aventuranças, todo ele, mas essa parte é muito forte, ele é muito paradoxal, porque se feliz
é quem depende diariamente de um recurso celestial, divino. Você vai ver ele dizendo: feliz é quem chora, bem-aventurado quem chora. E é tão paradoxal, você pensa: Senhor, mas quem chora não está feliz. Sim, feliz é quem chora. Por quê? Ou por que está ali depois? Porque vai ser consolado. Feliz é quem tem fome e sede, porque vai ser saciado da justiça de Deus. Feliz, misericordioso, porque ele vai alcançar a misericórdia. Feliz quando vos perseguirem. O sermão da montanha, ele é todo assim. Ele vai dizer: felizes, bem-aventurados, aliás, mais do que felizes, mais do que felizes, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e mentindo disserem toda sorte de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então as bem-aventuranças, elas são fortes. As bem-aventuranças são muito fortes. Feliz quem chora. Feliz quem mendiga diariamente o pão celeste. Sim, porque não é tanto a necessidade, mas a conexão. Depender de Deus diariamente. Sabe o que é ser um pobre de espírito? Depender diariamente desse pão celestial. É ter a consciência tão clara de que se Deus não der e se Deus não falar, eu não tenho para onde ir. Isso é ser pobre de espírito. O pobre de espírito, quando ele vai preparar uma mensagem, um sermão, ele tem uma súplica no coração. Ele fala: Senhor, se o Senhor não falar, eu não quero abrir a boca, eu não quero dizer, eu não tenho o que dizer, de mim não tem nada, eu dependo do Senhor. O pobre de espírito, quando vai fazer uma escala de louvor, ele não vai: eu já sei, eu vou fazer assim 2 rápidas e 3 lentas, e se não der certo, vou cantar aquela música. Perigoso. O pobre de espírito é: Deus, se o Senhor não me dá o que é para fazer, como é para fazer, o que é para falar, porque se o Senhor não vier, não tem uma música para fazer acontecer, não tem uma luz mais bonita que vai. É o Senhor. Eu dependo que o Senhor faça alguma coisa. Senhor, vou orar por alguém. Às vezes tão simples quanto orar por alguém. O que já se acha, ele sabe como vou fazer. Não, o pobre de espírito é: Senhor, eu dependo diariamente, hoje, nesse momento. Agora vamos fazer a conexão com o crescimento e o amadurecimento. Quem está entendendo até agora? Então agora nós vamos costurar tudo isso junto. Vamos entender o que isso tem a ver com o nosso crescimento e amadurecimento. Quem tem filho aqui? Vamos lá. Tem fases na alimentação dos filhos que é um negócio assim. Deixa eu pensar assim para uma uva. Pega a uva, aí olha a uva, analisa, tira um negocinho, tira uma folhinhazinha, né? Aí tem um sujeirinho assim. Aí, o que é isso aqui? Sujeirinha. Não quero não. Gente, só limpar, pegar e comer. Não, mas é porque tá. Gente, você sabe o que eu tô falando, né? Vocês estão olhando para mim como quem nunca passou por isso. Pelo amor de Deus. Aí no arroz tem uma coisinha do orégano, né? Que é isso aqui? Não quero. Aí o feijão abriu, a partezinha branca lá de dentro do feijão também. O que é esse negócio branco aqui? Vocês já passaram por isso, né, gente? Aí você fala: Senhor. Você respira, ora, fruto do Espírito. Ai, Senhor. Mas tá tudo bem, porque eu aprendi, mulheres, e que os homens não usem isso contra nós. Mas eu aprendi que o fogão e a pia são o nosso altar de adoração. Que os homens não usem isso contra nós.
Só não fala, vai para o seu altar de adoração. Não vale. Mas adoração é sacrifício. Não é verdade? E não, eu não conheci uma mulher que, ai, que delícia, uma pia cheia de louças para lavar. Mas é um sacrifício que muda o ambiente. Olha o princípio da adoração, minha gente. Gostaria de ter mais tempo para falar disso, mas eu acho que eu também ainda estou aprendendo. Acho que não é tempo ainda de eu falar. Eu estou processando isso ainda. Porque a adoração muda o ambiente. Agora eu estou falando como musicista, eu tenho entendido isso. A música, o lugar de adoração, ele muda o ambiente. E quando você limpa a sua casa, lava a louça, prepara a mesa, põe a mesa, você muda o ambiente. Então é um lugar de adoração. É um lugar onde você serve a sua família, conecta corações. Mas, voltando ao assunto, às vezes a gente vai ter um filho que, do jeito que tiver comida, tá traçando ali, tá tranquilo, tô com fome, tá numa fase boa, que parece uma britadeira para comer, né? Então tem essa fase, mas às vezes tem crianças que são assim, cheio de coisinha para comer. Pergunta: como seria um pobre de espírito para se alimentar? Já que eu falei que pobre de espírito é um pedinte, espiritualmente falando, que depende diariamente de alimento para a sua sobrevivência, diariamente. Será que um pobre de espírito, agora vocês estão entendendo que eu estou traçando isso para a nossa vida espiritual? Então, se eu vou me alimentar espiritualmente, e aí eu começo com, eu acho que esse versículo aqui não é para mim não. Nossa, a pregação foi para fulano de tal. Eu gostei da pregação, mas teve uma palavrinha. Gente, presta atenção o que Deus está falando. Teve um versículozinho que eu não gostei, acho que podia ter trocado. Igual o negócio do feijão. Tem um feijãozinho aqui, tem um orégano, né? Quantas vezes nós fazemos isso na vida espiritual? Eu gostei de sermão todo, mas teve um negócio ali que foi meio fora do contexto, que se fosse eu, tal. Precisava cozinhar um pouquinho mais. O que isso vai acarretar? A falta do crescimento espiritual. Porque se eu não me alimento, eu não cresço. Se eu não recebo nutrientes, ou se eu só... Gente, de novo, preste atenção, sabe por quê? As coisas naturais refletem as espirituais, meu Deus. Se a pessoa tem uma alimentação só tendenciosa para uma área, vai faltar algumas determinadas vitaminas. Eu gosto só disso, isso aqui eu não como, isso aqui. Não estou falando de gosto, preferência, eu não estou falando disso. Mas quando você diversifica a sua alimentação, a sua saúde vai performar melhor. Se no natural é assim, deve ser que no espiritual também é. Eu gosto só do Novo Testamento, eu não gosto do Antigo Testamento não. Eu gosto de estudar só isso. Isso aqui eu não gosto de estudar não. Isso aqui eu não entendo, deixo para lá, deixo para o pastor seminarista da igreja. Isso aqui é muito complicado. Quando é que nós vamos sair do alimento sólido, do alimento do líquido, do leite, e entrar no alimento sólido? Se a gente quer amadurecer e crescer, nós precisamos deixar as coisas de menino espiritualmente falando. E o caminho só tem um: sermos pobres de espírito, sermos famintos, esfomeados espiritualmente. Os adoradores verdadeiros, eles são esfomeados espiritualmente. São aqueles que vêm para frente, que dança e que tá ali assim, não importa se tá me vendo, não importa se eu vou chorar, se a maquiagem vai borrar, não importa, eu tô ali, eu quero mais de Deus. Esse é o pobre de espírito, esse é o adorador verdadeiro. Quem está entendendo essa manhã? Eu pedi que trouxessem isso aqui só para exemplificar como muitas vezes nós chegamos para comer diante de Deus. Senhor,
eu vim no culto hoje. O que vai servir? Assim, só para eu saber, né? Quem vai pregar hoje? Ou então pergunta para alguém, não pergunta para Deus. Quem vai pregar hoje? Ah, não, então tá. Então pode pôr. Quem vai cantar hoje? Ah, eu não gosto quando fulano canta. Não gosto quando fulano tá na escala. Vou sentar lá atrás. Não, tá bom já, Senhor. Não precisa ir por mais nada, não. Só uma aguinha assim. Obrigada. Aí senta lá atrás. Não, pode pôr a bênção apostólica. Pode pôr aqui um pouquinho, Senhor. O amor de Deus Pai, a graça do Senhor. É esse aqui. Nossa, eu não gostei do culto. Como é que foi o culto? Não gostei, não. Peraí, mas o culto foi para quem mesmo? Quem tem que gostar do culto? Eu tenho para mim que os cultos que Deus gosta e os cultos que a gente gosta são um pouquinho diferentes. Os cultos que Deus gosta pode ser que sejam diferentes do que a gente gosta. O culto que Deus gosta é provavelmente aquele que a gente caiu no chão, rolou. Me perdoa, Senhor, eu tô aí, levanta assim, o Senhor fala: hoje eu gostei do culto. Hoje eu gostei do culto, filho. Agora, o mendigo, vocês estão entendendo, né, gente? Mendigo espiritual no sentido de fome e sede. Se você chegar com uma comida, usei até esse aqui, mas eu poderia ter usado esse aqui, né? Como alguns chegam no culto. Qual marca do suco? Não, eu não bebo. Isso aí eu não bebo não, Senhor. Vai falar de cantar. Não gosto de cantar, Senhor. Então não, hoje eu não vou, nem gosto da pregação hoje. Então, às vezes nós somos assim. Agora, uma pessoa que tem fome, se você chegar para um pedinte na rua com uma comida, por mais simples que seja, vocês sabem, vocês já viram quando uma pessoa é um pedinte que depende diariamente, que tem uma fome que ela lida com ela constantemente. A fome dela é o dilema dela e é o que a faz sentir que está viva, mas ao mesmo tempo é diária. Ela é aquela pessoa que às vezes, moço, me dá comida. Não é assim que fazem? E eu tenho vontade de chorar porque eu acho que é assim que a gente deveria vir para o culto às vezes. O que o Senhor tem para mim hoje, não importa o que seja, eu preciso de alguma coisa, Deus. Fala comigo qualquer coisa. Eu amo a sua voz. Eu amo a sua palavra. Fala o que está no teu coração hoje. Não importa o que seja. Eu não quero sair daqui se o Senhor não falar comigo. Eu não quero mais um culto. Hoje eu preciso do Senhor. Deus, fala comigo. Se é para corrigir, me corrige. Se é para me edificar, me edifica. Mas fala comigo, Senhor. Eis-me aqui na tua presença. E esse é o pedinte espiritual. É aquele que está sedento e faminto e não tem para onde ir. Para onde iremos nós? Na verdade, Pedro fala: para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Eu acredito que aquela descritiva do maná é muito verdadeira para nós. Deus podia fazer o maná cair da semana toda lá dentro do forno, dentro das casas. Podia, tanto é que na sexta ele fazia cair para 2 dias.
Está provado que Deus, durante um dia, para que eles descansassem no sábado, Ele fazia cair o dobro e não estragava. Mas nos outros dias, se guardasse, estragava. Para Deus, o milagre de qualquer tamanho, de qualquer jeito, não tem problema. A questão que Ele quer ensinar ali para a gente é o quê? A lição para nós. O maná caía somente a provisão diária. Gente, tira isso só da pena. Não olha para isso como uma poesia bonita da Bíblia. Isso é a realidade. Sabe qual dia que você tem que ler a Bíblia? Sabe qual dia que você tem que orar? Se a gente quer, se esse é o assunto, crescer, amadurecer, é todo dia. Porque vai voltar no que eu falei aqui no início, vai crescer em idade cronológica, mas espiritualmente vai ser criança na fé. Infância espiritual. Deus nos chama a sair da infância espiritual. Um cristão que tem lá mais de um ano, 2 anos de convertido e fala, não consigo perdoar. Ai, perdão para mim. Gente, Paulo vai dizer que, se vocês brigam entre si, cuidado para vocês não se devorar uns aos outros. Tem uma carta de Paulo que ele fala isso. E ele fala, quando vocês têm me fugiu a palavra que ele usa? Não, ele usa uma outra lá, mas funciona essa também. Essas contendas que vocês ficam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E ele vira e fala assim, não sois vós então carnais como crianças que ainda dependem de leite? Ou seja, traduzindo, se você fica assim, eu prefiro isso, eu prefiro Apolo, eu prefiro Paulo, significa que a gente é carnal e que é criança. Uau! Um bom sinal de que você saiu da infância espiritual. Não importa quem está falando, eu estou conectado com quem está trazendo a palavra. Não importa quem está cantando, eu estou conectado com a fonte. Não importa se a música é rápida, é lenta, se eu gosto ou não gosto, eu já acordei adorando. Não importa nem se eu sei a letra, se eu souber eu canto, se eu não souber eu fecho os olhos, eu leio a letra, eu estou adorando desde que eu botei o pé para fora da cama. Eu não tenho isso de preferir isso ou outro, isso é coisa da infância espiritual. Quem está entendendo, amadas? Então, eu repito, para ficar bem gravado, se nós quisermos crescer e amadurecer e sair da infância espiritual, o caminho é alimentar todo dia. Não alimentar do jeito de um que acha que já sabe tudo e que eu tenho isso não, isso aqui eu não gosto. Não gosto do confronto, da repreensão, não. Foi muito dura a palavra hoje. Esse não é o caminho para nós crescermos espiritualmente falando, mas o caminho, eu acho que eu quebrei uma vasilhinha aqui. Lembrei do vaso de alabastro que ela chegou lá e quebrou os pés de Jesus e disse, olha, vale o salário de um ano inteiro, mas a tua presença vale mais. Não é isso? Aquela música fala disso, eu quebro meu vaso, não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Enfim, eu quero que você saia daqui essa manhã se lembrando disso. Esse é o caminho para nós crescermos e amadurecermos espiritualmente. Que o Senhor nos dê essa graça de termos fome. Pastor Cirilo, ele fala uma frase muito forte: não nos falta água, não nos falta alimento. Nos falta fome, nos falta sede. Não falta alimento, não falta água de Deus, a água do Espírito, não falta. Isso aqui é uma fonte a jorrar inesgotavelmente. Você lê, aí vem alguém, prega no mesmo versículo que você fala, eu nunca olhei desse jeito. Puxa vida, porque isso aqui é uma fonte inesgotável. Então não nos falta o alimento e não nos falta água, mas a gente tem sempre que orar. Eu te
indico sempre orar isso. Eu preciso sempre orar. Nós precisamos. Senhor, me dá fome, me dá sede, me dá fome, me dá sede do teu Espírito. Pode fechar os seus olhos para nós orarmos. Faça a sua oração primeiro aí. Fale você com o Senhor. Porque muitas vezes chegamos na tua presença como crianças também, que só querem comer aquela comida doce, palatável, só uma palavrinha de consolo e de tapinha nas costas. Nós queremos nos alimentar do Senhor, de todo o Senhor, de toda a tua palavra. Nós queremos, Deus, ser aqueles que têm fome e sede de Ti. Mulheres com fome, com sede da Tua presença. Pedintes que necessitam do Senhor. Que não importa o que quem está do lado vai pensar. Que não importa como um parente vai pensar, quem é que vai olhar, o que vão dizer. Oh, Deus. Bem-aventurados, mais do que felizes são os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. O Senhor ainda hoje procura famintos e famintas, sedentos e sedentas da Tua palavra, da Tua presença. Nós não temos outro bem além de Ti, Jesus. Sem a Tua presença nada mais faz sentido. Carreira, estudos, vida profissional, acadêmica, família, financeiro, intelectual, nada mais faz sentido sem a Tua presença. E essa manhã nós nos arrependemos de muitas vezes nós mesmas atrapalharmos o crescimento espiritual na nossa vida, ao querer às vezes ser tão seleto no que vamos alimentar. Não gostamos disso, não gostamos daquilo. Tira isso do nosso coração, Senhor. Dá-nos fome e sede do Senhor. Tira de nós também essa manhã a inconstância. Eu oro por cada uma das minhas irmãs aqui, Senhor. Dá-nos constância no lugar secreto. Nos perdoa. O Senhor não nos traz culpa nessa manhã. O Senhor não nos traz um peso, um fardo, mas o Senhor nos traz um convite de que o Senhor nos espera na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta.
essa proposta que o Senhor espera de nós mesmos, de amadurecimento, de crescimento. Os frutos vão ser um subproduto, os frutos vão ser uma consequência. Nós vamos ser frutíferas, porque temos nos alimentado do Senhor. É impossível se alimentar do Senhor e não produzir frutos. Não tem esforço para produzir o fruto, é uma consequência da vida interna nossa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Uma coisa que me veio à mente aqui enquanto a gente orava, né? Aqui é claro que o galho está seco, mas uma árvore frutífera, ela não tem que fazer força para produzir um fruto, né? O fruto é uma consequência da seiva que está dentro dela. Veja que a seiva não é a parte que as pessoas veem, gente. A seiva não é a parte visível no púlpito, aqui no altar. Quem está entendendo? A seiva é aquilo que está silenciosamente, ocultamente. Eu acho que me fala muito sobre o lugar secreto, onde ninguém está vendo. É o Mateus 6, se não me falha. É o sermão da montanha. Então tá 5, 6 e 7. Jesus fala: entra para o teu quarto, fecha tua porta atrás de si, fala com teu pai no secreto. A seiva é isso, está lá dentro escondida, mas é ela que faz o fruto aparecer. É ela que faz a flor aparecer. Então que nós sejamos assim. Eu sei que a gente está falando e a Bíblia é repleta de versículos nos ensinando a ser frutíferos. O segredo é não a força da árvore. O segredo é a seiva. O segredo é a fonte. Só vamos ter para produzir. Veja que a árvore não produz nada para ela mesma. Vocês já pensaram nisso? Lembro de uma vez, estar estudando um pouquinho sobre isso. Falei: Senhor, mas o Senhor fala para a gente ser árvore, a Bíblia toda. A árvore é uma coisa menos egoísta que eu posso encontrar, porque a sombra não é para ela. Ela não desfruta da sombra. Ela não desfruta do fruto. Ela não desfruta da flor. Assim, não é para ela mesma, é para os outros, para os animais, para as pessoas. Alguém assenta, faz um piquenique, tira, colhe. As flores é para levar, para embelezar um lugar. Monta um balanço, tudo é para os outros. Se a folha é um remédio, é para os outros. Ela parece que ela não... Mas foi a hora que eu entendi. Não é que ela não desfruta do que é realmente para os outros, mas o mais precioso é o que ela desfruta por dentro, que é a seiva que produz todas essas coisas. Então a pessoa frutífera, que dá muitos frutos para Deus, que faz e tem muitos dons, muitos frutos, conversões, flores que falam de dons. Isso é para os outros verem, mas dentro dela, ela e o Senhor. Essa seiva é uma coisa que ninguém tira dela. Quando quando Marta fala para Jesus, quase fazendo Jesus brigar com a irmã dele para ela, sabe? Jesus, estou aqui correndo, Senhor, fala para Maria aí, Senhor. Parece com a gente às vezes, né? Tipo, repreende aí, Senhor, meu marido, minha irmã, meus filhos. A gente quer que Jesus vá lá e faz. E Jesus devolve para ela e fala: olha, Marta, você está aí correndo atarefada, andas ansiosa. Gente, o dia que a Bíblia é assim, tem uma hora que a gente lê, tem uma hora que a gente lê direito. O dia que eu li direito essa passagem, você anda ansiosa. Eu falei: meu Deus, ansiedade, olha o assunto do século. Você anda ansiosa, por quê? Porque ela estava correndo de um lado para o outro, querendo resolver tudo. E não está errado fazer algumas coisas, porque se Marta não estivesse fazendo comida, nem Jesus, nem os 12, nem ninguém mais ia comer. Então não tem problema fazer as coisas, mas Jesus vai na raiz. Olha, eu chego a arrepiar. Jesus vai na raiz do negócio. Você está ansiosa e atarefada, preocupada com coisas demais. E ele fala: Maria escolheu a parte. Só que aí tem uma chave.
essa parte não será tirada. Nada, nada arranca o que ela está recebendo ali. Os frutos é para o outro, a flor é para o outro, a sombra é para o outro. Mas quando a gente assenta na presença do Senhor, é a seiva e ninguém tira isso de nós. A experiência é nossa. Somos nós que falamos. Ontem a gente estava na mesa contando experiências. Deixasse eu não ia nem dormir. Que eu amo essa conversa de vivi isso, experimentei isso. A experiência que a gente tem com Deus, ninguém tira. Pode ser simples, nós estamos falando de, sabe? Pode ser simples, mas você conta aquilo assim: eu vivi, Deus falou comigo. É maravilhoso. Essa é a parte que não será tirada. Essa é a parte da seiva, essa é a parte de dentro. Pode tirar ministério, cargo, igreja, placa, tudo. Mas aquela seiva, aquela experiência nunca vai ser tirada. Que a gente não só fale de conhecer a Deus, que a gente não cante só sobre conhecer a Deus, que a gente não conheça alguém que conhece Deus, que a gente de fato conheça o Senhor. É isso que eu quero, eu sei que você quer isso também. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, pastora.